caça. Vale a frena. O Em Discussão convida. Estamos aqui hoje para, mais uma vez, debater um tema extremamente importante, que é o tema do mês internacional das mulheres, né? Da luta das mulheres trabalhadoras do mundo, no nosso caso aqui, no nosso estado de São Paulo e no país. Estamos aqui com as nossas convidadas, a Andréa Souza, né, a Denise Mota Dal, ex-secretária da Mulher aqui da Prefeitura de São Paulo, a Andréa, coordenadora da Secretaria de Mulheres da FENCUT, a doutora Renata, da Delegacia de Diadema, Renata Krupp, e a Eliane Dias, do SOS Racismo. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Então, vamos começar, Andréa. Esse debate ele vai esquentar porque nós temos aqui 3 temas. Quais são os avanços de conquista das mulheres nos governos Lula e Dilma? Tem um tema que é o projeto que eu apresentei nessa casa, né, que trata, eu vou falar dele daqui a pouco, do que ele trata, e tem o tema de uma iniciativa da Delegacia das Mulheres de Diadema, iniciada com a doutora Renata, né, que é um programa que eu, desde já, quando eu bati o olho na frase, eu estranhei, né? Homem sim, consciente também. Isso. Né? Então, eu estranhei, mas aí depois eu fui tentar entender. E aí eu acho que tem sentido. Então, o debate ele vai ser bom. Começamos com você, Andréa. Sim. Andréa, falando nos avanços conquistados no governo Lula e Dilma, né, o que você destacaria assim, como avanço especificamente para as mulheres trabalhadoras? Né? Olha, deputado, assim, um dos avanços que mudou a vida das mulheres foi a valorização do salário mínimo. Com a valorização do salário mínimo, porque infelizmente nós mulheres ainda somos a grande maioria, ou nós somos a grande maioria ou no serviço público, né, que ali não tem diferenças salariais, ou empregada doméstica. Então, assim, quando se vê a valorização do salário mínimo, pega essas mulheres em cheio. Agora, quando a gente vai olhar especificamente no nosso caso, no meu caso, no do senhor também, que somos metalúrgicos, nós tivemos bastantes avanços, sim. Nas negociações de campanha salarial, nós tivemos 12 anos de aumentos reais no nosso salário. Então, assim, os avanços também nas cláusulas sociais, isso deu condições para que a gente pudesse ter esses tipos de avanço. E, assim, quando o governo pensa, ele não pensa apenas na classe trabalhadora, né? Ele pensa como um todo. Então, assim, nós tivemos programas como Minha Casa Minha Vida, que foi muito importante para a vida das mulheres, né? Mudou a vida das mulheres. Quando a doutora vai falar ainda, que é a questão da violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, isso foi um avanço significativo na vida das mulheres e das mulheres trabalhadoras também. A nossa presidenta Dilma, que também fez aquela lei do feminicídio também, muito importante para a vida das mulheres. E isso vai impactando na vida das mulheres. Mas assim, uma coisa que a gente pode colocar que mudou realmente a vida das mulheres foi a valorização do salário mínimo, porque ainda, infelizmente, nós mulheres ganhamos menos que os homens, mesmo fazendo o mesmo serviço ou sendo mais qualificada. Muito bem. André, depois nós vamos discutir se com o governo golpista está tendo retrocesso ou não. Sim. Né? E isso em várias áreas sociais, né? Nós estamos acompanhando o que está acontecendo nesse país. Doutora Renata Krupp, vocês começaram em Diadema um programa, uma iniciativa da Demacro de Diadema, uma iniciativa de começar a olhar, a trabalhar o debate da violência, o enfrentamento da violência contra a mulher, numa iniciativa de um trabalho com os homens agressores das mulheres. Nós somos uma sociedade machista, né? Não é exclusividade nossa, o mundo é assim, viu, gente? O mundo é assim, a história do mundo, a sociedade é machista. Eu sou uma pessoa que me policio muito, porque às vezes ele acaba acontecendo de maneira espontânea ou numa falha errada. Então, Denise, você me conhece desde a época da CUT, eu me policio muito porque eu vim de uma categoria que tem 85% homem, 15% mulher. Né? Então, as coisas é difícil, né? E os homens realmente têm dificuldade de fazer esse debate. Se nós formos aqui entrevistar os câmeramen que estão
aqui nos monitorando aqui, vocês vão ver que cada um tem uma opinião diferente, embora eles acompanhem bastante tempo. Então, por que surgiu essa ideia de criar esse programa em Diadema, de Homem Sim, Consciente Também, até onde ele expandiu? O que vocês identificaram na época que levou a isso? Sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em participar desse trabalho com mulheres incríveis nesse debate. O trabalho com os homens iniciou quando eu assumi a Delegacia da Mulher. Nós estávamos com um acervo muito alto de investigações e diversos casos, eram 4, 5 investigações. Qual data foi isso que você assumiu? Em 2012, novembro de 2012. É que muita informação. E quando eu assumi essa delegacia, eu comecei a analisar os inquéritos e percebi um alto número de investigações de violência doméstica. E muitos casos do mesmo casal começou a ser preocupante, né? Então nós queríamos desenvolver algumas estratégias para tentar reduzir o problema, porque só a punição não estava resolvendo. Então o homem ali era investigado, aí tinha a denúncia do Ministério Público, a condenação pelo Judiciário e continuava o problema. E nós não entendíamos e começamos a fazer um estudo dos casos em que eram apresentados. E começamos a perceber que realmente era a cultura machista, né? Que o homem ele acreditava que ele estava fazendo o correto, que agredir a mulher não era problema. Um dos homens que eu tive o contato durante o interrogatório, ele me disse a seguinte frase: eu não agrido mulher, eu acho só absurdo agredir mulher. A única coisa que eu fiz foi dar um empurrão, eu dei um chute na perna dela, um tapa no rosto, mas só isso. Eu não agredi. Mas meu filho, como assim, senhor? Esses atos são violência, é uma violência que o senhor praticou contra ela. Ofender é uma violência. Então ele não entendia o foco do problema. E outros casos eram mulheres com muitos boletins de ocorrência, mas não nos permitia trabalhar, né? Então, alguns crimes, como ameaça, crimes contra a honra, que seria a injúria, difamação, então, ofendeu, desprezou, eram muitos. E ela depende da vontade dela, né? O único crime que nós podemos, um dos poucos crimes que podemos trabalhar e que acontece muito, é a agressão física. Então, houve agressão física, podemos já investigar de imediato, independente da vontade dela, né? Uma tentativa de feminicídio, o estupro também depende da vontade da mulher, maior de 18 anos. E eu sempre perguntava, se não podemos investigar agora, a senhora tem 6 meses para decidir se vai ou não nos permitir, qual o seu objetivo? O meu objetivo é que ele leve um susto ou que alguém converse com ele. E isso era corriqueiro. Muitas mulheres queriam nossa conversa com ele para que ele entendesse. Uma ação corretiva. Isso. Elas queriam que orientasse. Elas não queriam punição porque ele é considerado um bom pai, ele é trabalhador, não tem antecedente criminal, mas ela não considerava plausível, necessário a investigação. Então, nós começamos a pegar todos esses problemas e juntar para fazer uma análise, né? E verificamos que mais de 50% dos casos eram mulheres que não queriam a investigação, mas queriam uma conversa. Então, por que não fazer um trabalho em que pudéssemos alcançar esses homens? Nós tentamos procurar nos municípios ou mesmo no estado algum serviço desse tipo de trabalho, porque até então para mim era algo óbvio. Porque nós tínhamos todo um trabalho para a mulher, todo um trabalho para a criança e adolescente e para o homem agressor, que é o foco do problema. Quem está fazendo esse trabalho? Ninguém. Então, já que não tem, vamos começar a desenvolver. O objetivo do programa não é... Vamos entender, gente, isso não é um projeto de lei, não é, isso é um programa que partiu de uma delegacia em Diadema, na região do ABC, e se expandiu para algumas cidades aí, 5 cidades, depois você cita quais são as cidades. Então, veja bem, isso não é uma lei, né, Denise? É um projeto. É um programa que tem para tentar cuidar, chegar no homem agressor. Muito bem, doutora. Eliane, você, mulher, negra, né? Nesse mês de março nós vamos chegando, quando a gente faz o estudo da questão socioeconômica, olhando homens e mulheres, depois olhando homens brancos e homens negros, mulheres
brancas e mulheres negras, sempre, olha que o prejuízo da mulher negra na sociedade é muito grande. É muito grande. Qual que é a importância desse trabalho que você desenvolve aqui no SOS Racismo, como coordenadora, as demandas que aparecem, as denúncias que aparecem, como é que você encara esse debate no dia a dia? Bom, o foco maior ainda no SOS Racismo ainda são as denúncias. E as denúncias contra as mulheres ainda são as ações, né, que as mulheres têm que tomar para resistir, né, com todo o enfrentamento ainda são maiores. As mulheres ainda são mais perseguidas, mulheres negras. Eu recebo hoje uma denúncia maior que é em relação ao cabelo. Porque o cabelo que hoje as mulheres querem usar são os seus cabelos crespos, seus cabelos enrolados, naturais, elas não querem usar os cabelos escovados. E eu tenho recebido muitas denúncias de demissões, de perseguições. As mulheres não podem usar a trança, elas não podem usar o cabelo black, elas não podem usar o turbante. Essa é a maior denúncia. O nosso trabalho é muito importante na questão de que hoje a gente faz um registro. Só emenda, isso vem denúncias do setor privado também ou só do funcionalismo público do Estado de São Paulo? Não, a denúncia é toda... Em relação ao mercado de trabalho em geral? Toda, 99% do privado. Hoje o abuso é uma coisa incrível. Depois deste golpe, antes do golpe eu recebia uma denúncia a cada 15 dias. Hoje eu recebo denúncia todos os dias. Foi uma coisa assim que parece que o machismo e o racismo ele se empoderou. Ele teve um livre-arbítrio daqui para frente. Né? Depois disso, eu ainda pesquiso, ainda anoto, ainda penso sobre isso. Mas depois disso as mulheres negras estão sofrendo bem mais. Né? Falar assim, quem te deu a autoridade para usar esse cabelo desse jeito aí? Eu tenho vergonha, são coisas que eu ouço, eu tenho vergonha de você ser a minha gerente usando trança no cabelo. Isso não é um posto que é para usar o cabelo trançado. Então as denúncias elas são todos os dias hoje. E a gente faz esse trabalho na medida em que até onde podemos atuar. Aqui é uma casa de leis, não uma casa que pune, então faz todo o encaminhamento e acompanhamento dessa denúncia. Muito bem. Minha companheira Denise, né, eu chamo de todas aqui são companheiras, é lógico, né, o jeito da gente tratar no nosso meio que nós fomos criados, que é o movimento sindical, onde nós vivemos, né? Eu, a Denise, a Andréia, né, uma honra conhecer a doutora Renata, a Eliane já conhece daqui. Companheira também. Companheira também. Mas, Denise, você teve uma secretaria importante na quarta maior cidade do mundo, aqui na capital de São Paulo, que, se não me engano, é a primeira vez que teve, né, uma secretaria de mulher. Porque mesmo no nosso governo passado não tivemos secretaria de mulheres na Prefeitura de São Paulo. Como é que foi esse trabalho aqui para dar conta de discutir qual é a rede de proteção social que tem as mulheres, como é o comportamento da sociedade perante o funcionalismo público, perante o mercado de trabalho em relação à mulher aqui no estado de São Paulo. Você ficou lá por 4 anos, né, veio de uma categoria extremamente organizada, que é o Sind Saúde, né, porque minha cabeça está boa ainda. Tá então, estou bem. E como é que foi essa experiência? Porque uma experiência que você tinha antes era do movimento sindical, de defender as trabalhadoras e os trabalhadores. Aí você foi para uma experiência que você é o poder executivo. Antes disso, eu fui para a gestão federal. Foi para a gestão federal, é verdade, você tem uma gestão federal. Então, como é que é isso, Denise? Acho que esse processo, deputado Barba e Andréia, Renata, Eliane, né, minhas colegas de debate, ele foi fruto de uma conquista do movimento de mulheres e do movimento negro na cidade de São Paulo. Então, foram 2 secretarias importantes criadas aqui na cidade de São Paulo. Foi a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, como fruto exatamente de uma reivindicação de ambos setores por políticas públicas específicas voltadas à superação das desigualdades de gênero e de raça.
E a ideia do trabalho desenvolvido foi exatamente consolidar, enquanto cara concreta e objetiva de políticas públicas, alguns avanços legislativos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, é uma conquista das mulheres. Ela foi conquistada, promulgada no governo Lula, mas a partir de uma denúncia internacional na OEA de um caso bárbaro, né, de tentativa de assassinato contra a Maria da Penha, que dá nome à lei, sem punição, né, sem ter nenhum tipo de punição. Então, exatamente a secretaria foi criada para garantir não só serviços na área de enfrentamento à violência, mas também um empoderamento maior na área da autonomia econômica, na área da participação social e política, para consolidar alguns avanços que estão na Constituição Federal, estão na legislação brasileira, mas no momento ali na hora H é difícil de exercer. Dentro disso, vocês discutiram também o empoderamento das mulheres no mercado de trabalho, no funcionalismo público, nas disputas eleitorais? Sim, além de nós termos ampliado a rede de serviços na cidade de São Paulo, inaugurando, por exemplo, novos centros de referência da mulher, e inaugurando uma inédita casa de passagem para hospedagem de curta duração na cidade de São Paulo. Por que eu digo inédita? É só explicar essa parte da Explica o que é hospedagem de curta duração para quem está nos acompanhando na rede entender. de atendimento às mulheres, nós temos os centros de referência da mulher, que garantem aquele atendimento social, psicológico, jurídico, cotidiano, o acompanhamento de casos, mas também o apoio à mulher do ponto de vista social e psicológico, ou as casas-abrigo de endereço sigiloso, onde a mulher vai, fica incomunicável, não pode divulgar o endereço, não pode por um bom tempo entrar em contato com a família, com amigos, enfim, os filhos vão para lá, muitas vezes tem que ficar um período junto com ela na casa e sair da creche ou da escola onde estão, e essa mulher ser deslocada para uma região bem diferente da qual ela mora ou onde ela foi agredida. E não tinha um espaço intermediário, que não é aquele atendimento cotidiano, num centro de referência da mulher, e não é uma casa-abrigo onde ela fique incomunicável, por meses até. Mas para aquela hospedagem de curta duração, de 15 dias, que ela precisa de uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, que ela está guardando uma passagem, um documento, uma decisão judicial. E não tinha isso. Então, muitas vezes a mulher ou voltava para casa ou ia para casa-abrigo, que não era o espaço adequado para aquela situação. No medo de errar, o profissional falava, vai para casa-abrigo. E não era o caso de ficar incomunicável, né? Era outra situação. Então, a gente inaugurou também uma casa de passagem, a casa de passagem Rosângela Rigo, na zona norte da cidade, para fortalecer na prática, né, uma lei que é tão boa como a Lei Maria da Penha, precisa de delegacias adequadas, funcionando como propõe seu projeto, funcionando adequadamente, com delegadas e também delegados capacitados que saibam atender uma mulher que sofreu violência de gênero, mas também trabalhamos a questão da autonomia econômica da mulher, fazendo parcerias com a Secretaria de Empreendedorismo e Trabalho do município de São Paulo, seja na área de capacitação, como na área de economia solidária para as mulheres, que é uma área onde as mulheres estão fortemente, para garantir maior empregabilidade, autonomia econômica. Investimos muito na participação social na cidade de São Paulo. Nós instalamos os fóruns regionais de políticas para as mulheres junto às subprefeituras, onde as mulheres elegeram em cada região, cada subprefeitura, 20 representantes da sociedade civil para acompanhar no território as políticas públicas para as mulheres. E o primeiro Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. Fizemos também algumas parcerias com a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, porque é muito transversal, né? O que estrutura a desigualdade social no Brasil é gênero, raça e classe, né? O ser classe trabalhadora, ser mulher
mulher e ser negra, né? Acho que todas essas desigualdades, elas estão imbricadas, né? Tanto é que é para a gente olhar a tabela salarial, né? A pirâmide salarial no Brasil, o acesso aos cursos universitários, acesso à educação, enfim. Então, precisa ter uma intersecção forte, né, com a promoção da igualdade racial e com o trabalho, né? Acho que uma preocupação importante é o empoderamento via salário igualitário também. Então, essas políticas foram implementadas. Infelizmente, o primeiro ato do atual prefeito, João Dória, foi a extinção de ambas secretarias. Ele extinguiu a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial e está fechando vários serviços que nós inauguramos. Isso, na política de enfrentamento à violência de gênero, é bastante prejudicial, porque as mulheres, em especial na periferia, precisam muito desses serviços. Não conseguem vir para serviços centrais, né? Uma mulher que está lá em Parelheiros, né? Não consegue chegar na cidade de São Paulo rapidamente. São 2 horas, né, para chegar num atendimento. E muitas vezes ela tem uma série de afazeres, de dupla jornada, tem uma dificuldade, né, de acesso tanto às delegacias quanto aos serviços. Então, fechar um serviço como ele fechou recentemente em São Miguel Paulista, está ameaçando fechar em Capão Redondo, é muito grave, porque já são poucos, né, ainda se fecha. Então, nós estamos preocupadas, o movimento de mulheres tem reivindicado bastante que isso seja retomado, esses serviços sejam retomados e que o prefeito também inaugure a Casa da Mulher Brasileira, que faz parte do programa da presidenta Dilma, Mulher Viver Sem Violência. É uma construção que está pronta no Cambuci, de 3.500 metros quadrados, com delegacia, promotoria pública, atendimento social, psicológico, jurídico, todos os espaços. É um terreno de 7.000 metros, uma construção de 3.500 metros quadrados. Está previsto uma em cada capital do Brasil. Foram inauguradas Curitiba, São Luís do Maranhão, Brasília. São Paulo está pronta e não inaugura. E é uma parceria da Prefeitura com o governo federal. Eu assinei o convênio quando era secretária. A responsabilidade é da Prefeitura agora colocar os recursos humanos. E está crescendo o mato, assim, dessa altura, na Casa da Mulher Brasileira. Então, nós estamos bem preocupadas. Nós ainda temos 3 minutos nesse bloco. Andréa, como é que foi a luta das mulheres? Você falou de uma série de conquistas que nós tivemos no setor privado, os metalúrgicos da FENCUT no estado de São Paulo, aliás, acordado com outras centrais sindicais, sim. Fizemos uma luta conjunta. Mas como é que foi a luta da mulher negra, que você também é negra, né? Sim. A luta da mulher, porque tem várias diferenças nesse setor, doutora Renata. Eu conheço porque eu estudei muito o mercado de trabalho, muita negociação no estado de São Paulo, fui de 97 até 2013, eu participei de todas as negociações dos metalúrgicos no estado de São Paulo, ou pela federação, ou pelo nosso sindicato metalúrgico, né? Sim. Então, como é que as desigualdades entre as mulheres negras e as mulheres brancas no mercado de trabalho, provocada pelos empresários, viu? Não é pelos trabalhadores. Olha, Barba, é uma coisa que a gente fica até nos perguntando, né? Porque, assim, nós mulheres negras e as mulheres brancas, as mulheres que não são só apenas as negras que sofrem com isso, as pobres, quando a gente fala das pobres, porque nas pobres tem mulheres negras e brancas, e ali sofre da mesma forma. É algo que quando a gente vai olhar para a pirâmide do mundo do trabalho, nós mulheres negras estamos na base. Nós ganhamos menos que os homens negros, que as mulheres brancas. Então, assim, é algo que a gente tem, o povo negro tem essa pauta e tá, a todos os momentos nós falamos disso. Mas, assim, não basta só apenas falar. A gente tem que saber em quem a gente coloca lá. Porque se a gente não coloca alguém lá que não nos ouve, os nossos movimentos acabam ficando enfraquecidos. Ou não, porque isso pode nos dar mais garra ainda para a gente continuar a nossa luta. Porque esse Brasil aqui é uma vergonha. Nós, mulheres e homens negros, somos a maioria desse país e somos tratados com discriminação, com racismo, com tantas outras coisas mais. Nossa juventude negra é exterminada na periferia. Então, assim, nós não podemos aceitar isso.
mas isso tem que ser algo de políticas públicas para a sociedade. Então, assim, nós trabalhadores estamos na luta, mas não só apenas nós. Temos que envolver outras categorias, como fizemos agora a greve no dia 19. Não foi apenas os metalúrgicos, e não só a CUT, teve outras centrais também. Então, assim, enquanto o povo não tiver a consciência de que a luta é de todos e de todas, nós, infelizmente, vamos estar vivendo o que nós estamos vivendo. Tudo bem, nós vamos agora para nosso intervalo. Já cumprimos aí 25 minutos do primeiro bloco. Retornamos daqui a pouco. Voltamos com o Em Discussão com Vida, e eu agora gostaria de ouvir uma opinião das nossas 4 debatedoras, a Eliane Dias, a doutora Renata Krupp, a Denise e a Andréa Souza, a Denise Mota e a Andréa Souza. Eu apresentei no ano de 2017 um projeto nessa casa. Um projeto que era um compromisso de campanha, né? Não estou fazendo campanha aqui, mas foi discutido com as mulheres organizadas, setores organizados da sociedade. Então, a ideia, a princípio, era ter um projeto que tivesse delegacia, toda a delegacia de mulheres, 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas estamos encontrando dificuldades em relação a esse projeto, porque tem outros projetos na casa muito parecidos. Então, nós apresentamos um projeto de lei complementar, que é o 23 de 2017, onde a gente trata doutoras, aqui todo mundo são doutoras, que é um projeto que ele trata o seguinte: toda a delegacia de São Paulo tem que ter delegados ou delegadas especializados em questão de atendimento à mulher, na questão da violência de gênero e principalmente a violência doméstica. Porque a violência na rua, em tese, teria que ser cuidada pela segurança pública, que não existe no estado de São Paulo. Então, e hoje nós temos várias reclamações que não tem delegados ou delegadas preparadas para isso. Então, eu vou começar aqui. Quem quer começar primeiro? Pode ser. Pode você? Doutora Renata, o que você acha do projeto? Bandeira, vocês deram uma lida, né? Sim. Ele é interessante e necessário, né? Essa preocupação com a formação dos delegados de polícia, inclusive os operacionais, que são investigadores, escrivães de polícia, agentes de telecomunicações, a preocupação desde a formação ela já se iniciou. Inclusive, nós já estamos tendo como matéria curricular da Academia de Polícia, já por conta dessas reivindicações. Consideramos extremamente pertinente esse pedido, e é complicado quem não tem essa visão de violência doméstica, da sensibilidade no atendimento. É diferente atender um caso de violência doméstica e um caso de um roubo, de um furto, sequestro ou algo do tipo, né? A sensibilidade é completamente diferente, né? A família é uma família desestruturada, não estamos lidando com bandidos, estamos lidando com família, né? Que houve um conflito interno. E ele tem que ser, as investigações, toda a tratativa, ela tem que ser com outro olhar, né? A própria Lei Maria da Penha, ela já traz essa diferenciação de quando trata de violência doméstica, são crimes que devem ser apurados, mas tem que ter um tratamento diferenciado. Então nós temos já houve o início dos cursos dentro da Academia de Polícia, mas é interessante também essa cobrança externa para que haja um efetivo investimento em todo o estado, não apenas na capital ou na Grande São Paulo, mas também que estenda todos esses cursos para o interior. Nós já estamos fazendo, né, e queremos que continue com toda certeza. Deputado, eu acho que é de extrema importância aqui, principalmente na periferia, onde nós mulheres somos mais vulneráveis. Existem mulheres que têm dificuldades de se deslocar de um bairro, por exemplo, do Jardim Ângela até Santo Amaro. Eu convivo com mulheres com esse grau de vulnerabilidade. E foi dizer que os dois estão na Zona Sul, hein? Exato, os dois na Zona Sul. Imagina se fosse para a Zona Leste. Na Zona Sul da cidade. Então, a dificuldade, o sofrimento, ele chega a ser, esse sofrimento psicológico, chega a ser de um tamanho tão grande
que uma mulher que sofre a violência doméstica e chega numa delegacia e encontra um profissional despreparado para atendê-la, é uma violência maior ainda. Revitimiza. Né? Então, a gente precisa realmente que todos os profissionais da área, o investigador, o delegado, o escrivão, seja qualificado e seja humanizado, e tenha essa sensibilidade. Eu falo humanizado mesmo, é esse o termo que eu quis dizer. Ele tem que ser humanizado para atender, porque o olhar que se tem para uma mulher negra agredida não pode ser um olhar de repulsa, de chacota, não pode ser um olhar de que você apanha porque quer, não pode ser um olhar de que, sabe, é isso que você tem que ter mesmo. Então, este olhar, porque quando eu ouço algumas mulheres, eu vejo isso, né? Ele parecia que tinha nojo de mim, ele não me ouviu, ele duvidou que eu tivesse apanhado. Então, se uma mulher se predispõe a ir até uma delegacia, e lá na delegacia ela não é tratada da forma com que ela tem que ser, se ela se predispõe a ir até lá, é porque ela já cansou, ela não aguenta mais aquilo, ela precisa de um atendimento. Oi, Eliana, só te interrompendo, eu trabalho numa fábrica, né? Estou na secretaria, mas eu trabalho numa fábrica. E aí, assim, o quanto é difícil da mulher se expor. Quando acontece, quando a gente vai ficar sabendo dentro da fábrica, já passou muita coisa. Sim. Porque é difícil demais. Como é que a pessoa pega e fala, meu marido, o amor da minha vida, me bate, me espanca. Andréia, só para te ajudar, nós fizemos assembleias nas portas de fábrica em 2013 e 2014, denunciando a violência contra as mulheres. Denise, o Sindicato Metalúrgico fez isso, eu e a Ana Anice, a Andréia, participamos de vários debates, inclusive naquele ano teve 2 assassinatos de mulheres, parte da Volkswagen, exatamente. E o outro, não lembro que foi a empresa que foi, mas... Recentemente, então, agora nós tivemos a mulher foi morta na porta da fábrica. Ela estava com uniforme. Assim, uma menina super jovem, deixou 2 crianças desamparadas. E aí, assim, o quanto é difícil das pessoas, da gente falar, sabe? É difícil demais. Imagine chegar numa delegacia, chega lá a pessoa com aquela cara feia, perguntando... ou fazendo juízo de valor, falando assim, apanha porque quer, porque é isso que a gente costuma ouvir. Sim. Apanha porque quer, tá nessa vida porque quer e não sabe. Então, assim, quando vem esse projeto é muito importante. Sim, extremamente. Sabe? Muito importante, porque assim, infelizmente, as delegacias, infelizmente mesmo, a delegacia da mulher só é aberta até sexta-feira. Não pode, E aonde as violências acontecem mais é finais de semana. A agressão acontece na sexta, a delegacia vai abrir só na segunda. Sim. Até lá a mulher já passou um pouco da raiva, até lá ela fica com medo de perder, às vezes até a dependência econômica, ou às vezes tem medo do marido ser preso. Os filhos, gente, os filhos pesam demais. É um conjunto de coisa muito poderosa agindo em cima da mulher. Denise, você que trabalhou no poder público, tanto no federal como municipal, é possível olhar esse projeto como um projeto de proteção social? Sim, é possível, porque as políticas públicas, elas têm, vamos assim dizer, 2 momentos. O momento da prevenção, onde você previne a violência contra a mulher ou a prática do racismo, na educação. Na educação para a igualdade de raça, na educação para a igualdade de gênero, na escola. Então, o currículo escolar tem que prever a igualdade de gênero, de raça, o respeito às diversas orientações sexuais, na escola. Isso previne, isso forma homens melhores e homens que não serão futuros agressores. Os meninos que estão na escola e que são educados com essa formação não serão, muito provavelmente, com algumas exceções de transtornos de personalidade, mas não no número que a gente tem de violência hoje, porque a educação ela é machista. Então, os homens não serão agressores e as mulheres não se subordinarão a situações de violência, se nós mudamos a mentalidade na escola. Mas a política pública tem a outra ponta, é a ponta de atender quem já sofreu a violência. Então, você vai mudando a mentalidade, mas você tem que atender as mulheres que sofreram violência, apurar e punir os homens que
a praticaram. E você ter delegacias da mulher com 2 aspectos. Funcionamento 24 horas. Porque a agressão não escolhe horário nem local para acontecer. Então, a mulher tem que ter à disposição uma delegacia da mulher 24 horas. Essa é uma reivindicação histórica do movimento de mulheres para o governo estadual. E só muito recentemente, uma primeira no centro da cidade de São Paulo, é que começou a funcionar 24 horas. Então, isso é fundamental. Segundo lugar, como diz o seu projeto, deputado, que elas estejam equipadas. Equipadas do ponto de vista de um ambiente digno para as mulheres, como diz o projeto, salas especiais, um espaço digno para as mulheres serem atendidas, e recursos humanos qualificados, que tratem, como disse a Eliane, com humanidade, com respeito àquela mulher, né? Porque se ela foi até lá fazer uma denúncia, é porque ela tem motivos, ela tem razões, então não tirar a credibilidade da palavra da mulher, que é uma prática, certo? Muito frequente, e apurar a violência sofrida, né? E ter uma visão de gênero, da desigualdade que paira sobre aquela mulher, Denise, né? Como ela foi subordinada historicamente. Você pode explicar qual é a justificativa da delegacia da mulher funcionar não funcionar 24 horas, qual é a justificativa que se tem para não funcionar 24 horas e não funcionar aos finais de semana? Você pode dizer para nós isso? Acho que você pegou um ponto importante, que eu não falei. Não é só 24 Fiquem horas. à vontade, viu? Pode intervir. Fim de semana inteiro. Fim de semana Não é 24 horas durante... É ininterrupto, né? O atendimento. A justificativa que o governo estadual sempre deu foi no sentido de que não tinha recursos humanos suficientes para garantir esse atendimento. Nossa. E a gente chegou a ouvir até de que não havia necessidade. De que a mulher poderia esperar, que não havia necessidade, assim, minimizando. A mulher apanhou, essa demanda. a mulher sofreu uma violência às 10 da noite, aí ela pode esperar até sofrendo para fazer a denúncia até às 8 da manhã para poder pedir ajuda. E os serviços, eles têm que se complementar, porque se eu reivindico que tem uma delegacia da mulher funcionando 24 horas, eu tenho que ter uma casa de passagem atendendo 24 horas, porque se aquela mulher chegou na delegacia às 10 e saiu à meia-noite depois que fez a queixa e etc., ela vai para onde? Pois é. Você tem que ter a delegacia e tem que ter a rede acolhendo essa mulher. Por isso a importância de serviços que também acolham, se complementem, porque não adianta ser atendida na delegacia e ir embora, certo? Então, essa questão dos serviços funcionarem mais em torno da demanda, né, que as mulheres trazem, né, funcionarem de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, e ter pessoal capacitado, garantindo um bom atendimento é fundamental. Parece que nós estamos falando de algo assim, que já é muito nítido, que já é óbvio. Bom, uma área delicada, como violência, como uma mulher que chega arrebentada, como nós vimos, mulher que tem os dentes arrancados, os dedos martelados, queimadas, olho furado, presume-se, né? Presume-se que vai ter um atendimento digno, porque ela já está fragilizada e foi agredida. Não tem. Então, algo que é óbvio virar lei é importante. Opa, que é bom que a mulherada... mulherada não. É errado falar isso. As mulheres agora tomaram conta do programa. Fala, doutora. O grande problema é que não é só nas delegacias que elas têm esse problema, né? Nós vemos que é geral. Então, a família não dá o apoio adequado, tá sentindo o problema e não dá voz para essa mulher. Às vezes bota até medo nela, né? Sim, olha, melhor não ele vai ser nada. preso. E os filhos, como é que fica, né? Sim, exato. É muito comum. Nas empresas, eu palestro muito em empresas e eu percebo que a mudança de comportamento de uma colega não é bem vista pelas outras. Sim. Ao invés de acolherem essa mulher e dar um suporte para ela, acompanhá-la, não. Se afastam. Né? Então, é muito comum isso. De novo, a educação e a mudança de mentalidade, inclusive para as mulheres, para os homens e para as mulheres. E ela acaba, além de desempoderar, desencoraja essa mulher e ela não vai denunciar. Então, ela vai ficar alguma escola do ensino fundamental, isso é uma pergunta que vem na hora agora,
né, ou do ensino médio, já convidou vocês para fazer esse debate? Não. Sabe, Sim, da questão da sim. violência das mulheres, na- assim, você Na com essa gestão experiência. Haddad, os céus gestão faziam Haddad, muito debates. tá, mas a Eu já fui Diadema, em alguns céus também É. para na fazer Diadema, debate. vocês têm esse em debate? As diretorias têm muita preocupação com essa questão, porque as crianças, elas levam para os seus professores a questão da violência. E elas reproduzem também. Então, uma criança que ela está com um comportamento inadequado, se buscar o histórico, ela está reproduzindo o que ela vê em casa. E alguns falam, inclusive, né? Ah, mas o meu pai bate na minha mãe, o meu irmão agride a minha irmã. É comum nós termos esses relatos e temos que acolher. Quando chega na delegacia, que é, um dos grandes debates, a mulher tem que se sentir acolhida mesmo, né? Quando ela chega na delegacia, a primeira coisa que ela precisa é sentir que ela está num lugar realmente seguro. Nós somos a segurança pública, né? O próprio nome já diz, ela tem que se sentir segura. Né? Então, o treinamento para que as equipes tenham essa sensibilidade de acolhimento, ela tem sido batido constantemente dentro da delegacia geral para que todas as delegacias mudem esse comportamento. Infelizmente, não é só na delegacia. Há situações em que nós damos um bom atendimento, mas chega no momento de uma denúncia, é arquivado, ou na hora da sentença ele é absolvido, né, ou não tem prova suficiente para punir. Às vezes, muitos casos, é a palavra da mulher contra a do homem. Né? No momento do contraditório, que é no momento do julgamento, se não tiver materialidade suficiente, o juiz não tem como aplicar uma pena adequada. Então, a gente também precisa que os familiares, os amigos, quem percebe uma situação de violência, que também faça uma interferência, para que contribua para que seja cessado. Mas se ficar só a palavra da mulher contra a do homem, de certa forma, acaba dando muito mais força para esse homem. As pessoas que estão sendo omissas, elas acabam indiretamente sendo contribuindo para Sim. a absolvição É dele. toda uma estrutura machista, na verdade, né? É toda uma estrutura. Ela vem ali da educação, passa pela escola, aí está nas colegas de trabalho que não apoiam, aí chega no poder público as delegacias que não estimulam, que falam assim, olha, vamos fazer sim porque você está certa. Não faça isso porque né, você quer mesmo fazer isso? Aí já bota o ponto de interrogação. Então é toda essa estrutura que a gente vem trabalhando para mudar. E eu costumo dizer que quanto mais eu tenho conhecimento do meu poder como mulher, quanto mais feminista eu sou, menos o machismo atua sobre mim. Eu costumo dizer isso, porque a partir do momento que eu soube o que era ser uma feminista, o que era defender o direito das mulheres, o machismo ele foi perdendo força. Exatamente. Tem aquele ditado antigo que fala, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, Colher, denuncia sim, tem 180 aí que é para denunciar, que a gente tem que denunciar sim, porque isso pode salvar vidas. E né? o que a gente pode perceber também é que a gente não pode colocar a culpa só nas delegacias, porque a delegacia não funciona, porque a delegacia é isso e aquilo. É uma discussão. Mas a gente tem que perceber que só chegou na delegacia porque os serviços anteriores, as políticas públicas locais, falharam. Né? Então, a gente também tem que analisar tudo. Onde está acontecendo a falha para que o último recurso dessa mulher, que é buscar a punição, porque a punição, o cerceamento da liberdade, é o último recurso que uma pessoa tem. Então, se é o último recurso, e os primeiros? Onde está a falha? Nós precisamos buscar também e fazer esse enfrentamento e trazer para o pessoal o que é o feminismo. Nada mais é do que buscar. é o primeiro recurso. Ela foi agredida, ela tem que. Mas ela só foi fazer a agredida. denúncia. A Ela só denúncia foi tem que ser agredida. isso é uma Mas visão- ela só foi Tem que fazer a agredida por denúncia. quê? Porque a educação falhou, Sim. a saúde falhou. Então, houve para ela ter sido agredida porque esse homem subjugou desemprego, essa mulher. O o desemprego. Entendeu? Sim, mas a partir a da educação agressão, isso é uma familiar. questão prévia. Mas Então. a partir da agressão, a primeira... Mas a gente não pode Né, primeiro pensar. acolhimento. O problema não começa na agressão É importante. efetiva. Começa nos pequenos detalhes. Então, assim, houve um casal que a mulher foi agredida. Óbvio que ela vai procurar a delegacia. Mas por que ela foi agredida? Porque teve falhas. Teve falha na economia, teve falha na educação, teve falha na saúde. E que ali, aquele descontrole familiar
acabou gerando um conflito ainda maior. É por isso que nós precisamos de mais e melhores serviços de políticas públicas para as Exato, mulheres. exatamente. Não do fechamento. Mas eu concordo Pra ajudar exatamente com você nesse ponto. Acompanhar as mulheres. Se as políticas públicas elas Porque, assim, ficarem eu acho- efetivas e estou ficarem dizendo cada vez mais que ela está fazendo uma investimento, constatação, aí, mas a sua tese, Denise, é que a mulher, ao ser agredida, a primeira coisa que tem que fazer é procurar uma exatamente delegacia. procurar uma Exato. delegacia, Mas fazer a você denúncia. pode Procurar uma orientação no Exatamente. centro de referência da mulher. Também. Obviamente, se ela estiver muito machucada, primeiro a saúde. Lógico. Mas se ela precisar de um apoio psicológico, social, jurídico, inicial, ainda não estiver decidida, né? Se ela estiver em dúvida, um centro de referência da mulher, se não, direto à delegacia. Mas eu concordo com você nisso aí. Eu concordo plenamente, 100% no que você disse. Que as políticas públicas têm que ser efetivadas, é um retrocesso esses fechamentos, esse não investimento. Eu considero um retrocesso, não sei se vocês concordam comigo. Ela foi agredida? Foi. Ela tem que procurar sim uma delegacia e tem que exigir que seja atendida. Não tem uma informação importante, é que ela não precisa ir na delegacia do local onde aconteceu os fatos. Ela tem que ir à delegacia mais próxima a ela. É um horário que fechou a delegacia, está fechada a delegacia da mulher, ela tem que ir na mais próxima, não tem que fazer essa com que essa mulher se desloque para outros locais. E ela tem que ser exigida o seu atendimento. Tem Isso uma elas outra questão. precisam saber também. Após, né, a mulher bancar, fazer um boletim A de denúncia, ocorrência, qual é a rede de topar proteção? denunciar. Não, e o processo judicial, o julgamento, porque Tem que muitos ser acompanhado juízes também, não é só delegado ou Tem delegado, juízes batendo em desqualificam mulheres, né? a palavra da mulher, a mulher Teve está lá juízes agredindo arrebentada. mulheres, né? Teve juízes agredindo mulheres. Pois é. Então, Pois é. que As nós próprias chegamos. esposas, né? As próprias companheiras deles teve. agredindo. Precisa Tem vereador que um agride investimento. mulher aqui na Câmara Fique, do Estado de eu São estou ali Paulo? monitorando o tema, mas você fica à vontade. Eu tô, Então também o judiciário precisa avançar e mudar a mentalidade, porque as promotoras nos contam casos em que era óbvio a agressão e que muitas vezes os agressores saem impunes. Então, acho que é uma rede, né? Mas que é a precisa. estrutura, por isso que eu falo, que é toda uma estrutura toda uma que tem estrutura. que ser. É toda uma estrutura que a gente tem que trabalhar e a gente tem que vigiar. Agora, é necessário, é muito importante que as mulheres entendam isso e que venham com a gente. Nós temos poucos braços para tanta coisa. Existe uma rede de mulheres militantes e feministas que atuam diuturnamente na defesa das mulheres e a gente quer essas mulheres junto com a gente quer essas mulheres nessa rede também, a gente precisa delas, porque nós ainda somos poucas pelo tanto de violência, pelo tanto de agressão que as mulheres sofrem, né? Então a gente quer mais mulheres entendendo que ser feminista não é ser contra os homens, nós não somos contra nenhum homem, pelo contrário, a gente quer estar ali lado a lado, nós somos a favor da defesa da mulher. Então não tem que compactuar, não tem que compactuar com um homem que não é a favor dos direitos femininos. A gente tem que votar em homens que olham por ações femininas, a gente tem que colocar no poder para alguém que defenda os nossos direitos, nós temos que votar em mulheres, porque essa conjuntura, toda essa estrutura só muda quando a gente está lá. Se tem mulher juíza, ela vai ver como mulher. Se tem mulher vereadora, deputada, ela vai ver como mulher. Se não tem aquela pessoa, aquela mulher que a gente possa colocar no poder, no mínimo a gente tem que olhar para homens a única que foi colocada sofreu um golpe. Pois é, se não tem mulheres que a gente única que foi possa, colocada sofreu um golpe. É isso que eu quero Sofreu um falar. golpe. Se não tem Parlamentar, mulheres que a gente jurídico e queira lá, a gente tem que, no mínimo, parar e pensar que a gente vai colocar um homem que pense na gente, não um homem que feche tudo o que a gente conquistou, vai lá e fecha tudo. Fecha no Capão Redondo, fecha São Miguel, fecha não sei aonde. Tem que pensar, no mínimo, alguém que pense na gente. Como tivemos perdas também após o golpe da presidenta ser impeachmentada, o retrocesso Sem prova em cima nenhuma. das mulheres é maior com a reforma da Previdência. Como nós estamos aí com 2 minutos e meio, gostaria que cada um fizesse um comentário rapidinho de 40 segundos sobre esse retrocesso, porque é um retrocesso. Estava aqui nas perguntas, mas deixei vocês se envolver no debate e aí acabei não fazendo. A reforma da Previdência para as mulheres negras é como voltar a gente para o chicote. Né? Eu digo isso porque você faz a mulher negra, ela trabalha mais, ganha menos e não vai poder se aposentar.
né? Então, eu como pegar um chicote e colocar lá nas costas da mulher negra de novo. Para as mulheres trabalhadoras como um todo, isso é algo assim que assim lastimável, porque assim, o que é para uma mulher trabalhar o dia inteiro, ou trabalhar numa linha de produção, ou uma empregada doméstica, ou uma professora, uma delegada, o que é que seja, gente, a gente estamos contribuindo, então é um direito nosso. É um direito nosso e nós temos que lutar por isso e não vamos deixar que essa reforma passe. Jamais. Vamos dar o recado. E nós não podemos esquecer que a mulher ela não tem uma única jornada, né? Então ela termina o seu trabalho profissional como do homem, mas ela ainda tem, ela chega em Jornada casa, dupla ou tripla. ela ainda tem outros trabalhos a fazerem. Cuidar do Infelizmente marido, cuidar ainda, dos né? filhos, Ainda. dos tios, dos São avós, mais das um mães. elemento, Exato. deputado, você que conhece muito bem o mundo do trabalho, né? Andréia, também sindicalista, que conhece bem. Enfim, é a precarização das relações de trabalho, que dentro de quem é precarizado no mercado de trabalho, as mulheres e os negros e negras são quem está em maior condição de precarização, de trabalho informal, de terceirização, de não ter formalmente a sua contribuição previdenciária. Portanto, provar, como é a proposta até o momento do governo federal, 49 anos de contribuição, você não pode ter nenhuma interrupção, nenhum período de trabalho informal, nada, né? E aumentar a idade para 62 anos, bom, são quase 50 anos de contribuição. 63, certo? 63. 63 para as mulheres, no caso. Bom, essa mulher tem que começar a trabalhar para, de fato, se aposentar aos 63, aos 13 anos de idade? Não, ela nunca vai conseguir se aposentar aos 63, vai até os 70 e pouco, aos 80. O que a gente está vendo no Chile? Aumentou o tempo de contribuição e reduziu o valor do benefício. Você contribui mais anos, chega lá na frente e recebe 60%, 70%, 50% do que o valor com o qual você contribuiu. Então, ela é muito injusta para toda a classe trabalhadora, em especial para as mulheres e para as mulheres Por isso negras. que eu digo, para as Ainda- mulheres virem com a gente. Vem Ainda, com a gente. ainda teremos muita luta. Tudo bem, Eliane. Ainda teremos muita luta Falou das tudo. mulheres, das trabalhadoras, dos trabalhadores, aqui nessa casa, no estado de São Paulo, no Brasil, com certeza. Então, o Em Discussão convida aqui, agradece a presença da Denise Motadal, muito obrigado pela sua participação. A Andréa Souza, muito obrigado pela sua participação. A doutora Renata Cruz, muito obrigado. Eliane, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos. Vale a pena. Muito preocupação.